Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Cura de enfermo na piscina de Betesda. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Befsata, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que está curado. Não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Depois do milagre que operou na Galiléia, torna Jesus a Jerusalém. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. São João Crisóstomo. Quer-me parecer que era o dia da festa de Pentecostes. Subiu Jesus a Jerusalém como soía fazer nos dias de festa, para que os judeus, vendo que se punha a celebrá-las junto deles, não o tivessem por inimigo da lei. Aí atraía a multidão por meio dos milagres que operava e da doutrina que professava, especialmente nesses dias, quando a multidão acorria à cidade. Prossegue. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Befsata, com 5 pórticos. Alcuíno. A palavra grega probaton quer dizer ovelha. Nesta piscina purificavam os sacerdotes aos animais que seriam sacrificados. São João Crisóstomo. Nosso Senhor haveria de instruir o batismo para a remissão dos pecados, simbolizado, aliás, por esta piscina e outras figuras aparentadas. Inicialmente, Deus ordenou estas purificações exteriores para que escoimassem a sujeira dos corpos e outras manchas que, embora não existissem de fato, eram havidas por reais, tais como as impurezas que, segundo cuidavam, contraía-se ao contato com o cadáver, a lepra e outras assemelhadas.
Em seguida, instituiu Deus a água como socorro eficaz contra enfermidades várias, como se vê do trecho seguinte. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Como quisesse nos chamar à graça do batismo, Deus não se contentou com purificar as sujidades exteriores, senão também nos curava as doenças. Em sentido análogo, os ministros mais achegados ao rei soem ocupar cargos mais avultados do que os outros, que lhe guardam maior distância. O mesmo vale para as figuras da antiga lei. Ora, esta água não curava as enfermidades de seu natural, mas somente quando um anjo descia à piscina, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O mesmo sucede no batismo. A água de si não age, mas é a graça do Espírito Santo que, através dela, apaga os pecados. O anjo, a descer do céu, agitava aquelas águas, comunicando-lhes uma virtude particular contra as enfermidades, para dar a saber aos judeus que, com muito mais razão, o Senhor dos anjos tinha o poder de curar as doenças da alma. Mas, neste caso, a própria doença era obstáculo para aquele homem que desejava curar-se. Como indica o evangelista, o primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Agora, ao contrário, todos logram acesso a esta dádiva, porquanto não é mais o anjo que vem agitar as águas, mas o mesmo Senhor dos anjos que opera todas as maravilhas. E ainda que venham os homens de todos os ângulos do mundo, a graça não se consome, senão que se conserva a mesma. E assim como os raios do sol alumiam um dia sem se apoucarem, assim nada fica diminuída a ação do Espírito Santo quando se estende sobre um grande número de homens. Sucedia que, agitadas as águas, apenas um homem por vez lograva curar-se. E isto era assim para que a convivência contínua e prolongada com o fenômeno preparasse os homens para crerem mais facilmente que a água tinha também a virtude de purificar a alma. Santo Agostinho. É milagre muito mais remontado que o Nosso Senhor cura as enfermidades da alma do que as do corpo mortal. Como, porém, a alma não tivesse fé neste médico divino que haveria de curá-la, e como tivesse os olhos voltados para a carne a discernir as coisas corpóreas, e não estivesse postos no coração a contemplar Deus, Nosso Senhor operou um milagre notório, restituindo à vista aqueles olhos enfermos. Entrando naquele local onde se achavam muitos doentes, entendeu curar um dentre eles. Prossegue. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. São João Crisóstomo. E não o curou de pronto Nosso Senhor, senão que, por primeiro, entrou a travar amizade com o homem. Conversando, conduziu-o pelo caminho da fé que haveria de seguir depois. Ademais, não lhe exigiu a mesma fé que exigira aos 2 cegos quando dissera: Credes que posso fazer isto? Pois este paralítico não dava tino de quem era Jesus. Aqueles que já estavam notificados, por meio de outros milagres, do poder do Salvador, achavam-se como que preparados para responder-lhe aquela pergunta. Os que, porém, nada sabiam dele e que estavam destinados a conhecê-lo através de seus prodígios, a esses Jesus inquiria só depois de operado o milagre. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Ele propôs esta pergunta não porque desconhecesse a resposta, sabia-o perfeitamente bem, mas para ressaltar a paciência daquele paralítico, que aguardava há 30 anos e que todos os anos, sem desanimar, se fazia aquele lugar na esperança de ser curado. Queria com isso, ademais, nos dar a saber o motivo por que o escolhera para curá-lo entre tantos outros, e não lhe disse: Se quiseres, curar-te-ei, porque o paralítico não tinha ainda noção da grandeza de Jesus Cristo. Todavia, não ficou o homem desconcertado com a pergunta. Com efeito, não retorquiu-lhe dizendo: Acaso vieste até aqui insultar-me, perguntando se desejo me curar? Mas respondeu-lhe manso: Senhor, não tenho que me jogue na piscina quando a água é agitada.
Ao chegar, outro já desceu antes de mim. De fato, não sabia com quem conversava e não desconfiava que Nosso Senhor curá-lo-ia. O homem acreditava apenas que Jesus o ajudaria a descer a piscina, mas ele mostrou-lhe tudo o que era capaz de fazer com a força de uma simples palavra. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Santo Agostinho. Deu ao homem 3 instruções. O levanta-te não foi propriamente uma ordem, mas o ato mesmo de curar. Logo que ficou curado, ordenou-lhe: toma teu leito e anda. São João Crisóstomo. Observa nisto tudo o sobreceder da sabedoria divina. Não apenas curou o homem, senão que mandou-lhe tomar o leito, tornando o milagre mais evidente. Não houvesse por fantasia um fato perfeitamente real. Como haveria de tomar o leito se seus membros não houvessem recuperado as forças e a firmeza? O paralítico, tendo ouvido aquelas palavras cheias de autoridade e força, quais sejam: levanta-te, toma o teu leito e anda, não ousou retorquir-lhe nestes termos: quando desce o anjo a agitar as águas, apenas um homem de cada vez é curado. E tu, que és um homem, acaso esperas que uma simples palavra disponha de mais poder que os mesmos anjos? Com efeito, não o disse, mas o escutou com docilidade, acatando com fé a injunção de Jesus e obtendo a cura. Imediatamente, o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. São Beda. Vai grande diferença entre as curas operadas por Nosso Senhor e as operadas pelos médicos. Jesus age através das palavras e produz o efeito imediatamente, ao passo que os procedimentos da medicina requerem longo espaço de tempo para agirem com eficácia. São João Crisóstomo. É muito de ver a conduta daquele homem, mas o que sucede a seguir é mais admirável ainda. De fato, que obedecesse à ordem do Salvador quando não encontrava nenhuma oposição é menos espantoso do que o seguir obedecendo, apesar das acusações que lançavam sobre ele os judeus, coisa que o evangelista relata nestes termos. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. Santo Agostinho. Ao Salvador não o acusavam de curar em dia de sábado, pois haveria de lhes redarguir que, caso um de seus jumentos viesse a cair no poço, apressar-se-iam a resgatá-lo e salvá-lo, mesmo que fosse sábado. Atacam, pois, ao paralítico, que tomava seu leito, como a dizer: que necessidade tinhas tu de cumprir imediatamente o que te foi ordenado? Estribando-se no faltor de sua cura, o homem retorquiu aos caluniadores. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Como a responder-lhes: por que eu haveria de desobedecer aquele que me curou? São João Crisóstomo. Se inclinasse à malícia, talvez redarguisse: se o que fiz é repreensível, acusem aquele que me ordenou e haverei de depor meu leito. Assim procedendo, teria deixado de mencionar a cura, porque dava fé que não lhes perturbava propriamente a transgressão do sábado, mas o milagre em si. Todavia, não buscava ocultá-lo e tampouco pediu-lhes perdão, mas confessou claramente o benefício recebido. Prosseguem os judeus, cheios de malícia. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Nota que não mencionaram a cura em si, mas apenas o que consideravam transgressão. Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia desaparecido sem ser notado, graças à multidão que estava naquele lugar. Jesus se retirou para que não lançassem suspeitas sobre o relato daquele homem, testemunha privilegiada do milagre. Também fê-lo para que não se avultasse ainda mais a ira dos judeus, pois a simples presença de quem se inveja é suficiente para desencadear a paixão. Afastou-se a lhes facilitar o exame do milagre. Há quem cuide ser esse paralítico também mencionado em São Mateus, mas enganam-se, porquanto, neste último caso, o doente ia cercado de pessoas que o carregavam e olhavam por ele. O que se menciona aqui, porém, não tinha ninguém. Ademais, estavam em diferentes lugares.
Santo Agostinho. Se os corações mesquinhos meditarmos neste milagre a partir de um ângulo puramente humano, não o haveremos por grandioso em comparação com o poder e bondade divinos. Afinal, muitos eram os enfermos, mas um só foi curado. De fato, Jesus Cristo poderia de uma só palavra curá-los a todos. Em o não fazendo, entretanto, ele nos deu a saber que aquele poder e bondade divinos buscavam, no seu operar, antes salvação eterna das almas do que a cura temporal dos corpos. Toda obra que vise a cura dos corpos tem duração passageira. A alma, ao contrário, que se converteu, passou desta vida, no tempo, à eternidade. Cuido que esta piscina e a água que continham simbolizem o povo judeu, porque no Apocalipse as águas são empregadas para representar as nações. São Beda. É de razão que esta piscina é chamada probática, pois que o povo judeu é frequentemente simbolizado pela ovelha, conforme as palavras do salmista. Nós somos o povo do seu pasto, as ovelhas de sua manada. Santo Agostinho. A água desta piscina, ou seja, o povo judeu, achava-se encerrada nos 5 livros de Moisés, como em 5 pórticos. Estes livros, contudo, eram impotentes para curá-los das enfermidades, porque a lei condenava o pecador, sem poder absolvê-lo. São Beda. Os mais variados tipos de doentes eram encontradiços em derredor desta piscina. Os cegos, privados da luz da ciência. Os coxos, desprovidos de força para cumprir os mandamentos. Os paralíticos, ressecados da seiva vivificante que é o amor celeste. Santo Agostinho. De fato, Jesus Cristo veio para o povo judeu, à conta dos grandes milagres que operou e dos ensinamentos saudáveis que ministrou, contudo, perturbou os pecadores, ou seja, a água desta piscina, como que induzindo-os a matá-lo. Porém, fê-lo sem se dar a conhecer plenamente, pois se estivessem cientes de quem era, não haveriam crucificado o Rei da Glória. Agitava-se a água de um só golpe, sem que se pudesse perceber a causa do movimento. Ora, mergulhar nessa água agitada é crer humildemente na paixão de Nosso Senhor. Este único homem curado representa a unidade da Igreja. Com efeito, mais ninguém foi curado, porque fora dessa unidade não há salvação. Tanto pior para quem, porque odeia a unidade, busca formar partidos ou seitas entre os homens. O que foi curado achava-se adoentado por 30 anos, número simbolicamente mais afeito à enfermidade do que à saúde. Com efeito, o número 40 simboliza tradicionalmente a perfeição. Assim, a lei contém 10 mandamentos, que devem ser anunciados por todo o universo, dividido em 4 partes. Ora, 10 multiplicado por 4 monta 40. Também porque a lei achou cumprimento nos 4 evangelhos. Se por um lado o número 40 significa perfeição e por outro a lei se cumpre no duplo preceito da caridade, não é para espantar que esse homem, a quem faltavam 10 anos para perfazer 40, estivesse adoentado. Necessitava de um homem que o curasse, mas um que fosse, ao mesmo tempo, Deus. O Salvador o encontrara doente quando lhe faltavam 2 anos para perfazer 40. Ele ordena que faça 2 coisas. Essas 2 injunções do Senhor representam 2 preceitos da caridade, a saber, o amor de Deus e o amor do próximo. O amor de Deus é figurado pela primeira injunção. O amor do próximo, porém, é o primeiro que deve ser posto em prática. Toma o teu leito, isto é, quando estavas enfermo, eras carregado pelo teu próximo. Agora, porém, que te curaste, carrega o teu próximo. Diz-lhe ainda, e anda. Mas por que caminho? Pelo caminho que conduz ao teu Deus. São Beda, que significa, toma teu leito e anda. Sai do torpor e da indolência que te cercavam e aplica-te às boas obras. Toma o teu leito, isto é, o teu próximo, a quem deves carregar com paciência. Santo Agostinho. Carrega, pois, o que anda ao teu lado, para que logres achegar-te àquele junto de quem anelas descansar eternamente. Esse paralítico ainda não conhecia Jesus Cristo,
Nós, porém, o acreditamos sem enxergá-lo. De fato, ele buscava fugir às multidões. Com efeito, Deus não pode ser visto senão na solidão, que deve ser conscientemente perseguida. A multidão é sempre ruidosa, e a contemplação exige quietude. São João Crisóstomo. Este homem, uma vez curado, não buscou o ruído tumultuoso do mundo, nem se entregou aos prazeres sensuais ou à vanglória, mas foi direto ao templo, o que prova seu remontado espírito religioso. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Santo Agostinho. Divisava o Nosso Senhor tanto no templo quanto no meio da multidão. Ele, porém, não encontrava nesta, senão naquele, porque o templo era um lugar santo. Alcuino. Se tencionamos de conhecer a graça de Nosso Senhor e chegar a contemplá-lo, é força nos afastarmos da multidão de maus pensamentos e afetos. Havemos mister também de, fugindo da companhia dos maliciosos, retirarmos-nos para o templo a nos tornarmos o templo de Deus, onde o Senhor deseja frequentar e fixar sua morada. Ele disse: Eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. São João Crisóstomo. Por estas palavras, ficamos sabendo, por primeiro, que a doença que acometia o paralítico era efeito de seus pecados. Como na maior parte do tempo estamos insensíveis aos males da alma, ao passo que, inversamente, à vista do menor ferimento no corpo, tomamos todas as providências para tratá-lo, Deus fere-nos o corpo em punição dos pecados da alma. Em segundo lugar, que o inferno existe, e, finalmente, que o castigo de quem padecem os condenados é longo e sem fim. Há, entretanto, quem ouse perguntar: por que o pecado de um instante enseja o suplício eterno? Acaso o paralítico pecou tantos anos quanto foram os anos em que esteve doente? Daí concluímos que a gravidade do pecado não se mede pelo tempo empregado para cometê-lo, mas pela sua própria natureza. Desta passagem, ainda se infere que, a recairmos nos mesmos pecados pelos quais Deus já nos castigou severamente, de justiça, penas ainda maiores nos aguardam, porque aquele a quem o primeiro castigo não tornou melhor, deve esperar em punição de sua insensibilidade e de seu desprezo, suplício bem mais terrível. No caso, porém, de não sermos punidos cá embaixo por todos os nossos pecados, não nos fiemos, porquanto esse fato deixa pressentir vindouras punições severas. Todavia, nem todas as enfermidades são castigo de pecados, mas muitas de fato o são. Umas sucedem por causa de nossa negligência, outras nos são enviadas como foram a Jó, isto é, para nos experimentar. Mas porque Nosso Senhor lembra ao paralítico de seus pecados. Alguns, em tentando vituperá-lo, disseram que se tornou um dos acusadores de Nosso Senhor, e por isso Jesus Cristo falou-lhe aquelas coisas. E quanto ao paralítico de que fala São Mateus? Porque a este também lhe foi dito: teus pecados te são perdoados. Não está aqui Jesus Cristo a repreendê-lo por seu passado, mas a prepará-lo para o porvir. Quando curou a outros, não lhes mencionou os pecados, porquanto não eram culpados do que padeciam, senão que, como muitos, sofriam de alguma doença natural. Porém, por meio destes, admoesta os demais. Afora isto, também se pode dizer que Nosso Senhor conhecia-lhe a paciência e sabia, portanto, que levaria a bem a reprimenda. Ao mesmo tempo, dá mostras de sua divindade ao falar-lhe por estas palavras: não peques mais, porque manifesta que está ciente de todos os pecados que cometera. Santo Agostinho. Quanto a este paralítico, tão logo reconhecera Jesus como responsável por sua cura, deu-se pressa a evangelizar quantos deparava. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. São João Crisóstomo. Não era insensível a ponto de, tendo sido curado e bem aconselhado, dizer mal de seu benfeitor. De fato, se fizesse intenção de acusar o Salvador, ter-lhes-ia mencionado apenas a violação do sábado, sem apontar-lhes a mesma cura. Porém, procedeu de modo inverso, pois que não disse: Jesus mandou-me tomar o leito, o que soaria como um crime aos ouvidos dos judeus, senão:
Jesus me curou. Santo Agostinho. E porque anunciava estas coisas, mais se enfureciam pelo que segue. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Estavam, com efeito, diante de um fato corpóreo inegável e não cuidavam de ser desnecessária a cura em si, senão tomar o leito. Declara abertamente Nosso Senhor que o sacramento simbólico do sábado tinha duração limitada e que nele achava seu cumprimento. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,